Queridos, eu quero falar algo nessa noite. A igreja, nós estamos no mês da família, e eu queria falar sobre 6 verdades que nós não podemos esquecer. Diga para o seu irmão, 6 verdades que nós não podemos esquecer. Então, quando estamos falando sobre família, nós queremos chamar a atenção da igreja sobre 6 verdades que eu e você não podemos esquecer. Deus, Ele é um Deus poderoso. Deus se move e age por princípios. Diga, Deus se move por princípios. Diga assim, princípios. Diga, princípios. Quando eu falar, você fala comigo, senão eu vou te pedir, você repetir 10 vezes. Então, abra a boca, porque é para você acordar e interagir comigo. Então, diga assim, princípios são inegociáveis e são importantes para a nossa vida. Deus age e se movimenta por princípios estabelecidos na sua palavra. Estas verdades estão alicerçadas por princípios de Deus. Se nós as observarmos, nós seremos abençoados. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, há uma série de leis que são condicionais. Condicionais depende, eu só vou receber a bênção se eu tiver fazendo o que Deus pediu. Em Deuteronômio 28, Deus estabelece um princípio de vida. Escolha a vida e viverás. Se escolheres a morte, morrerás. Escolha a bênção para que viva. Se escolheres a maldição, você vai morrer. Escolha ser obediente, você vai ser abençoado. Se você for desobediente, você vai ser amaldiçoado. Deixa eu falar algo para você. Presta atenção. Você acredita que Deus vai levar alguém que está em pecado, desonrando o nome dEle, blasfemando do nome dEle, manchando o nome de Jesus? Você acredita que Deus vai levar essa pessoa para Ele? Você acredita que uma pessoa que abandone os caminhos de Deus, depois de conhecê-lo, honrá-lo, amá-lo, devotar-se a Ele, viver na igreja, receber tudo de Deus, e abandona os caminhos de Deus, começa a viver no pecado? Você acredita que o filho pródigo, se tivesse feito a escolha de permanecer no lamaçal do pecado, você acredita que ele seria salvo? Você acredita que Deus dará a salvação, mesmo se você estiver vivendo uma vida de pecado? Deus tem princípios na sua palavra, e estes princípios da sua palavra, alguns são condicionais, outros são incondicionais. Mas eu quero dizer para você que 95% daquilo que Deus fala na sua palavra que nós devemos fazer é condicional. Se eu não viver aquilo que Deus está determinando para que eu viva, queridos, sinto muito. E a palavra que eu tenho para os irmãos é a palavra das 10 virgens. Eram 10 virgens, prontas para serem recebidas pelo noivo. Mas 50%, não entraram na recâmara do noivo. O noivo naquela parábola representa Jesus Cristo, que está chegando para encontrar
a noiva que somos nós. E há uma coisa que está pesando no meu coração, que aqueles que professam o nome de Jesus, apenas 50% deles entrarão na recâmara para estar com o noivo Jesus. Eu tenho pensado que muitas vezes nós estamos na igreja, mas não temos entendido os princípios que Deus estabelece, e temos escolhido viver a vida do jeito que queremos. Jesus fala bem claro na parábola das noivas, que não eram os judeus, é a igreja, porque ele fala o noivo, é ele. E ele está dizendo, o noivo demorou um pouco, Jesus está demorando. Mas a Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. No entanto, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nós pereçamos, que a sua família morra, que você fique no pecado, mas Ele quer restaurar a sua família, e por isso Ele está demorando. A demora, diga assim, a demora de Jesus em voltar, tem o propósito, diga, tem o propósito de salvação para toda a minha família. Mas veja só, queridos, a Bíblia diz que 5 dessas moças virgens que representam a igreja, tinha óleo. Diga para o seu irmão, tinha óleo. Diga, o óleo é símbolo do Espírito Santo. Elas tinham que encher de óleo, elas tinham que encher as lamparinas. Eu esqueci de trazer a lamparina, mas eu vou mostrar para vocês um dia aqui como que era essa lamparina. Eu fui em Israel agora, eu comprei para mostrar para vocês como que é essa lamparina. E ali enchia de óleo, de azeite, tinha o pavio precisava estar embebido de óleo, de azeite, e 5 delas esqueceram. Diga para o seu irmão, esqueceram do óleo. Diga para o seu irmão assim, esqueceram do Espírito Santo. Diga assim, brincaram com Deus. Diga assim, não valorizaram a obra do Espírito, não valorizaram a palavra. E sabe o que aconteceu? Elas saíram para providenciar, o noivo chegou, e 5 delas, diga para o seu irmão, 5 é 50%. Não quero alarmar o seu coração nessa noite, eu não estou aqui para que você fique em crise. Eu estou aqui para que você saia da sua crise. Entendeu? Eu não estou aqui para angustiar o seu coração. Eu estou aqui para aliviar o seu coração. Eu estou aqui porque nesta noite o Espírito Santo vai fazer algo poderoso antes da gente terminar o culto. 50%. Nós estamos aqui com mais de 300 pessoas. Significa que 150 iriam ficar e 150 iriam com ele. Onde você gostaria de estar? Do lado de fora ou junto com o noivo? Queridos, portanto, nessa noite eu quero falar sobre 6 verdades que você não pode esquecer nessa noite, e ao sair daqui, você vai aplicar isto na sua vida, sem abrir mão de nada, dizendo: Senhor, eu não quero ficar, Senhor, eu quero ser sábio, Senhor, eu quero ser temente ao teu nome, Senhor, eu quero estar cheio de azeite, eu quero estar cheio do Espírito Santo, eu quero transbordar da tua graça nessa noite, eu quero sair daqui, Senhor, saltitando de alegria, cheio do teu poder. Porque você vai sair daqui dizendo: eu não quero ficar. Mas há alguns princípios que nós precisamos observar. E se não observarmos, nós vamos
incorrer no risco de permanecer, estarmos na mão do anticristo, ou repousar no inferno, que não há repouso. Primeiro, queridos, Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8, diz: tudo tem o seu tempo determinado, 6 verdades que não podemos esquecer. A primeira verdade, diga assim para o seu irmão: tudo tem o seu tempo. Diga para o seu irmão: tudo tem o seu tempo determinado. Irmãos, há tempo de plantar, há tempo de cultivar, há tempo de colher o que se plantou, há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem o seu tempo determinado. A vida tem um tempo determinado. Sua história começou, mas ela tem tempo para terminar na terra. Há um propósito em todo o tempo que Deus tem nos dado. No Salmo 37, abra a sua Bíblia se você quiser, Salmo 37, ele usa alguns versos interessantes para chamar a nossa atenção. Diz assim: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor, confia nele. Irmãos, isso tem a ver com família, tem a ver com namoro, tem a ver com noivado, e tem a ver com casamento, e tem a ver com sexo. Tudo tem o seu tempo determinado. Tem a ver com os estudos que fazemos, tem a ver com a profissão, e tem a ver com o ministério. Quem anda de acordo com o relógio de Deus, nunca vai se perder. Amém? Quem anda de acordo com o relógio de Deus, nunca vai se perder. Queridos jovens, nós estamos no mês da família. É preciso saber esperar. É preciso saber esperar no Senhor, confiar no Senhor, se entregar ao Senhor. É preciso guardar o nosso corpo em santidade. É preciso não entregar o nosso corpo ao sexo, à relação fora, antes do casamento, a ter um compromisso de santidade. É importante andar de acordo com o tempo de Deus. Deus tem tempo para todas as coisas, inclusive para a sua solteirice. Quem não sabe observar os tempos de Deus, mete os pés pelas mãos e atrai sobre si maldição. Segunda verdade nessa noite, eu vou entrar em detalhes de algumas coisas. Uma escolha errada, vamos ler juntos? Uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Quantos aqui estão sofrendo porque tomaram uma decisão errada na vida? Fizeram escolhas erradas na vida. Andaram por caminhos e atalhos que não são os caminhos de Deus. Tomaram uma decisão errada na vida. Deixa eu explicar uma coisa para você, querido. Você casou.
casou, está lá, passou, agora tem um negocinho, incompatibilidade de gênios. Tem um negócio assim, 2 bicudos não se bica, então cada um vai para o seu lugar. Tem casamento de contrato, de acordo, de conveniência. Vamos viver juntos um ano, se não der certo, a gente tem casa. Por isso tem todo tempo, há tempo para todas as coisas. Existe o tempo do namoro, que é para você conhecer o coração, a alma. Existe o tempo do noivado, que é para colocar os pingos nos is, para acertar. Existe o tempo do casamento, que é quando os dois se tornam uma só carne. Quero dizer para você, jovem, se você inverter o processo, você vai atrair sobre a sua vida maldição. Você vai atrair sobre a sua vida tantas coisas ruins, que você vai viver lá no seu casamento e você vai dizer assim: poxa vida, não era com essa pessoa que eu queria casar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: casou, não tem mais jeito, já era, está casado. Pastor, mas ela não é mulher para mim. Pastor, ela e ele não é um homem para mim. Filho, casou, agora é. Está entendendo? Agora é. Uma escolha errada, sua vida é resultado de suas escolhas. Algumas coisas, escolhas erradas e consequências que eu quero mostrar para os irmãos. Jonas escolheu fugir, foi a causa da tempestade. O mar estava calmo, mas a tempestade veio por causa de Jonas. Sansão escolheu satisfazer os desejos desordenados da sua carne e acabou sendo escravo e palhaço dos seus inimigos. Judas escolheu vender Jesus e acabou se suicidando. O filho pródigo escolheu sair de casa no tempo errado, porque todos os jovens, diga assim, todos os jovens deverão deixar as suas casas para se tornar uma nova família. E a Bíblia diz: deixe o homem, o seu pai e a sua mãe, se tornem uma só carne, unindo a sua mulher, se tornando uma família. Um dia todos os jovens deixarão suas casas. E aqui eu quero falar com os casais agora. Eu estava conversando com um conselheiro de casais. Ele disse: pastor, nós estamos aconselhando um casal que eles têm mais ou menos uns 50 anos de idade. O marido viveu para os filhos, a mulher viveu para os filhos. Os filhos casaram e foram embora. E porque eles viveram para os filhos, agora eles são 2 estranhos dentro da casa, como se fossem 2 irmãos. Dormem em cama separada, porque foram atrapalhados, porque a motivação era filhos e filhos, filhos. Pais, eu quero dar um recado para vocês aqui. Seus filhos um dia irão embora da sua casa. A prioridade da sua vida é a sua mulher, homem. Mulher, a prioridade da sua vida é o seu marido. Não são os seus filhos. Seus filhos devem dormir no quarto deles. Sua cama é seu altar. Seu quarto é lugar da sua privacidade. Deixa eu dizer, há uma síndrome hoje chamada a síndrome do ninho vazio. Quando os filhos casam e vão embora, e os pais focaram só os filhos, e esqueceram de se relacionar-se. Sabe o que acontece? Se tornam 2 estranhos dentro de casa. E quando os filhos forem embora, e eles irão embora, eles são 2 estranhos. E aí, eles vão passar o resto da vida. Alguns
passam dos 45 anos da sua existência até o final delas, dormindo em camas separados. Eles não sabem o que a mulher gosta, o que o marido gosta, o que não sabe curtir, não sabe viver, não conseguem viajar. Este conselheiro disse que este casal está sofrendo para se readaptar, porque eles entendem que parece que o amor foi embora, porque eles se devotaram tanto aos filhos e esqueceram de se devotar um ao outro no relacionamento. A síndrome do ninho vazio. Seus filhos um dia alçarão voos. Sua casa é lugar de passagem para os seus filhos. E o desejo do seu coração: pai, não diga que os seus filhos não irão casar, porque você está amaldiçoando eles. Mãe, não diga que a sua filha é querida, que você não quer que ela case, que você quer que ela fique para sempre como uma criança. Ela vai crescer e ela não será uma criança, ela será uma pessoa adulta e ela terá a vida dela como você teve. Não declare isso. Cuidado com o que você declara. As escolhas erradas. Um dia todos os filhos sairão, e é parte da vida que eles saiam. E se o homem e a mulher viverem só para os filhos, quando eles forem embora, entrarão em crise. Entrarão em crise. Uma escolha errada pode comprometer todo o projeto de Deus para a sua vida, compromete o cumprimento das promessas de Deus na sua existência e família. Há um texto que eu quero chamar a sua atenção. Há caminhos, Provérbios 14, 12. Vou parar um pouquinho mais aqui nesse ponto. Há caminhos que parecem direito, mas o seu fim é morte. Diga para o seu irmão: há caminhos que são maravilhosos, mas o final deles é morte. Deixa eu explicar o que é isso. Diga para o seu irmão: jugo desigual. Meu coração queima quando eu vejo uma jovenzinha na nossa igreja, linda, bela, maravilhosa, namorando uma pessoa incrédula. Meu coração queima quando eu vejo um rapaz, tantas moças na igreja, indo buscar lá no mundo para namorar uma moça que não é de Deus. Você sabe o que é jugo? Deixa eu explicar para você o que é jugo. Jugo era aquilo que era colocado em cima de uma parelha de bois. Então todo o peso era dividido entre os dois bois. E eles caminhavam um ao lado do outro. Diga assim: um ao lado do outro. Casamento é assim, namoro é assim, sociedade é assim. Todo o peso tem que estar sendo distribuído entre os dois. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha só. Deus quer ser o Senhor das nossas escolhas. Nossas escolhas precisam ser feitas com sabedoria. O Salmo 23 diz: guia-me, Senhor, para o bom caminho. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus. Abraão escolheu obedecer a Deus mesmo sem saber para onde ia. José resolveu obedecer a Deus e não fazer um programa com a mulher do seu patrão. Eliezer escolheu bem o servo, porque quando ele foi escolher a esposa do seu senhor, ele se submeteu à direção do Espírito Santo. Então diga assim, querido: toda escolha precisa ter a direção do Espírito Santo. Quero dizer algo: sabe por que nós erramos? Porque nós estamos preocupados, primeiro, na beleza, na luxúria, no encanto ou no lucro.
E é o que derruba o homem. Nós não fazemos as nossas escolhas baseadas na direção do Espírito Santo. E quando a nossa escolha não tem o aval do Espírito Santo, a gente tomou a decisão errada, a gente vai quebrar a cara, vai sofrer e vai demorar anos para se levantar. Eu conheço uma moça linda, maravilhosa, ela cantava no altar, ela tinha uma voz linda e maravilhosa. Entrou um rapaz na igreja, muito bonito. Ela cresceu os olhos no rapaz. E ela começou a namorar com aquele rapaz, antes mesmo dele entregar a sua vida a Jesus. Ela fez a sua escolha, aquele rapaz, ir lá, e para mostrar para ela que estava tudo bem, ele se envolveu com a igreja, ele se envolveu, porque se envolver com a igreja, qualquer um pode, e é direito. E ele disse que era um crente agora consagrado, ele se batizou, desceu as águas do batismo, parecia que estava tudo certo, mas a escolha dela não foi feita na direção do Espírito Santo. No dia do casamento dela, logo depois do casamento, na lua de mel, ele disse assim para ela, na lua de mel: nunca mais você vai para a igreja, nunca mais você vai cantar no altar. Agora ela era esposa dele, agora não tinha mais o que fazer. Ele a enganou, porque ela não teve direção do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo, queridos, todo casamento que não leva à construção do ser, todo casamento que não leva o homem a melhorar na vida, a mulher a melhorar na vida, todo relacionamento que não projeta esse homem para Deus, não projeta essa mulher para Deus, é diabólico. As escolhas que você fizer trarão sobre você uma marca que muitas vezes demorará anos para sair. Sabe, irmãos, quando nós estamos no pecado, quando nós estamos no erro, não há nada que possa nos convencer, a não ser o Espírito Santo. Mas a gente não quer o Espírito Santo, a gente empurra o Espírito Santo para longe. A gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia, a gente para de ouvir os conselheiros, porque a palavra de Deus diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. A gente se torna rebelde, a gente não ouve o discipulador, a gente não ouve o pastor, a gente ouve simplesmente o nosso ego, o nosso coração, os nossos interesses, os nossos valores, os nossos desejos, e aí nós vamos de mal em mal, a pior, de abismo a abismo, e vai caindo e caindo, o senso de direção acaba, o Espírito Santo vai sendo apagado, ele não consegue mais falar com você, e você acha que está tudo certo, você acha que está todo mundo errado, você está certa, e aí o que acontece? Isso vai destruindo o seu caráter, destruindo sua vida, e é tudo que os demônios querem, porque os demônios se alimentam do seu pecado, da sua sujeira, da sua degradação espiritual, da sua desobediência, da sua irresponsabilidade, da sua infidelidade. Escolhas erradas. A Bíblia diz, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e os demônios? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitareis, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Querido, não se rebaixe ao pecado, você é filho de Deus, Ele colocou em você o Espírito Santo dEle, Ele colocou dentro de você a graça dEle.
Não se coloque em jugo desigual. Muitas irmãs e muitos irmãos estão sofrendo hoje. Conheça uma irmã que vive numa situação, conversa com ela. Conheça um irmão que vive nessa situação, conversa com ele. A Bíblia diz, olha o que Deus está dizendo: neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Deus tem ciúmes de você, meu querido. E ele diz assim, olha o que Deus diz: por isso, saia do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Querido, aqui tem uma verdade: ou você é filho, ou não é. Porque se você estiver no pecado, você não é filho. Se você estiver na imundícia do pecado, você não é filho. Se você estiver vivendo a vida degradante, você desonrando a Deus, desobedecendo a Deus, você não é filho. Ele disse: saia do meio do pecado, abandone essa vida devassa que você tem, largue o que você está vivendo, largue o seu pecado. Então, olha o que ele diz: então vocês serão meus filhos e filhas. Está entendendo porque é só 50%? Vocês estão entendendo? Porque é só 50%? Deus não é Deus de brincadeira. Olha o que diz a palavra de Deus em Amós capítulo 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Como é que andamos com jugo desigual? Que acordo tem? Podemos andar juntos? Os propósitos são os mesmos? Presta atenção. Não vos enganeis. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 33, 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque ainda não tenho o conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. O propósito de Deus nesse princípio espiritual é evitar a contaminação do seu povo. Diga assim: a separação do pecado. Diga: a separação do pecado é para evitar a contaminação do povo de Deus. Deus é um Deus que separa. Jugo é o objeto de ligação que tem como propósito unir, conjugar os esforços de dois animais da mesma espécie. Diga assim: da mesma espécie. Num determinado sentido, com o propósito principal de levarem uma carga. Este termo era utilizado de forma figurada para descrever os laços de amor, a união, a comunhão entre um casal, uma sociedade e uma amizade. Na prática, o que se esperava desses animais que tinham jugo é que ambos conjugassem esforços numa mesma e determinada direção, orientados pelo propósito, que é a figura de Deus. Eles tinham que ser compactáveis no seu trabalho, tinham que ter o mesmo procedimento, tinham que possuir a mesma natureza, sem a qual seria impossível eles realizarem a tarefa do trabalho junto. O que é estar debaixo de um jugo desigual? Estar debaixo de um jugo desigual é pura e simplesmente viver debaixo de um pecado e maldição. Depois não venha dizer que Deus não te avisou. Você tem o direito das escolhas. Você tem o direito de escolher com quem você vai casar.
Pastor, eu não conhecia a Deus, e eu tomei algumas decisões erradas na minha vida, mas eu estou chegando hoje na igreja. Querido, sua libertação começa agora, sua vida nova começa agora. Deus não leva em conta os perigos, os tempos da ignorância, mas entra com a sua graça e misericórdia. Pastor, eu casei, divorciei, eu não sabia, não tinha entendimento, eu não tinha conhecimento, eu não sabia sobre o que era certo e o que não era, mas agora você veio para o meio do povo de Deus, e agora você sabe. Então você vai orar assim: Senhor, derrama sobre a minha família toda a tua graça, porque Deus é Deus de misericórdia. Agora, querido, se você é crente, sabendo e conhecendo a verdade, e tomou a decisão errada, você vai sofrer as consequências da sua decisão. Tem mais coisa ainda. Eu acho que eu nem vou terminar. Olha o que diz Deuteronômio 22:10, preste atenção, o que é julgo desigual. Não lavrarás com boi e jumento juntamente. Diga para o seu irmão: boi e jumento não dão certo. Pergunta para o seu irmão: quem que é o boi e quem que é o jumento? Pergunta para ele: quem é o boi e quem é o jumento? O boi aí é o crente, o jumento é o descrente. Julgo desigual. Para lavrar a terra, era preciso boi e boi, novilho e novilho. Podia ser jumento e jumento. Estar em julgo desigual seria um boi e um jumento. E Deus dá uma ordem: não, você não vai conseguir lavrar a terra. Sabe por quê? O jumento, diga assim, o jumento tem uma natureza, o boi tem outra natureza. Não dá para juntar naturezas diferentes. Vivemos em tempo em que muitos jovens crentes não querem obedecer a este princípio espiritual. Trazem sobre si mesmo a infelicidade, muitas dores. Mas eu quero dizer algo mais sério nessa noite. E aqui eu quero, se eu não tiver tempo, eu já estou em paz com meu Deus. Sociedade, crente incrédulo, também é julgo desigual. A Bíblia é muito séria no que fala. Há um princípio de Deus. Não vos prendais a um julgo desigual. Você pode ter uma sociedade, crente com crente, filho de Deus com filho de Deus. Mas se você tiver uma sociedade com alguém que não conhece a palavra, você tem que ter muita oração de Deus. E sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente diz assim, igual começou a namorar, diz assim: pastor, mas ele vai se converter, pastor. Então por que você não espera se converter antes? Se ele vai se converter. Pastor, ele vai mudar de vida. Por que você não espera então mudar de vida primeiro? Queridos, diga assim, isso é sério e trágico. Diga para o seu irmão, trágico. Que sociedade pode ter? Olha o que Deus diz: a justiça e a injustiça, a luz e as trevas, Cristo e Satanás, o fiel com o infiel, o templo de Deus com os ídolos. Tem pelo menos aqui umas 10 pessoas que vieram falar comigo. Pastor, eu queria fazer uma sociedade. Eu disse, ore a Deus. Pastor, eu queria
eu queria fazer um negócio. Ore a Deus primeiro. Deus não é mentiroso. Deus não é de meio termo. Aquilo que o homem semear, diga, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Lá na frente você vai saber o que eu estou dizendo, isso é princípio. É princípio. É Bíblia pura. É Bíblia pura. A Bíblia diz, saia do meio deles, apartai-vos, não toqueis na imundo, purifique-se. Olha, presta atenção, que eu vou dizer agora. O salvo ama a Deus sobre todas as... Quer saber se dá certo? Presta atenção no que o contraste que eu vou fazer. O salvo ama a Deus sobre todas as coisas. O incrédulo ama as coisas acima de Deus. O salvo vive na luz. O incrédulo está em trevas. O salvo é o templo do Espírito Santo. O incrédulo segue os ídolos. O salvo busca as coisas do Espírito, o incrédulo não compreende as coisas do Espírito. O salvo ama a palavra, o incrédulo despreza a palavra de Deus. O salvo é guiado pelo Espírito Santo, o incrédulo é guiado por tradições e filosofias mundanas. O salvo separa-se do mundo, o incrédulo tem comunhão com o mundo. O salvo valoriza a família. O incrédulo, seus valores são confusos. O salvo espera em Jesus Cristo, o incrédulo não tem esperança. O jugo desigual terá uma alta probabilidade de resultar em infelicidade para o resto da vida. Jovem, você tem uma escolha com quem casar. Escolha bem. Escolha bem. Terceiro, Ministério do Louvor pode vir. Terceiro, muitas oportunidades são únicas na vida. A melhor definição de sucesso, queridos, é talento, mais preparo, mais oportunidade, que é igual a sucesso. O que é sucesso? Você quer ter sucesso? Tem que ter talento, tem que ter preparo, a oportunidade vai gerar, quebrou, né, querido? Você está sofrendo aí, dá um jeitinho aí. Fecha ela, depois a gente dá um jeito. Terceiro, muitas oportunidades são únicas na vida. Talvez nessa noite você tenha a oportunidade de mudar a sua vida. A oportunidade de viver debaixo dos princípios. A oportunidade de viver debaixo da bênção. A oportunidade de mudar sua história. A oportunidade de tomar uma decisão. Que decisão? Vou abandonar o pecado. Vou abandonar a vida de pecado. E eu vou viver na graça de Deus. Oportunidades são únicas, às vezes. Quarto, a lei da semeadura é infalível. É impossível colher laranja quando se planta abacaxi. É impossível colher muito quando se planta pouco. Plantar, diga para o seu irmão, plantar é opcional. Diga assim, colher é obrigatório. Queridos, deixa eu dizer, você planta se quiser, mas plantou, vai colher. Se tomar uma decisão errada, você vai colher. E não vá dizer que você vai colher no céu, colher no inferno, não sei. Diga para o seu irmão, quem planta aqui, colhe aqui. Deixa eu perguntar para você, você está triste com a sua vida? Quem está triste com a sua vida? Não fala. Olhe para trás.
e veja o que você plantou. Você está colhendo o que você plantou. O presidiário está lá na penitenciária reclamando de Deus, mas ele está colhendo o que ele plantou. Talvez você está vivendo debaixo de uma enfermidade, porque fumou a vida inteira. Você está colhendo o que você plantou. Talvez você está com a cirrose hepática e Deus pode curar, porque você bebeu a vida inteira. Você está colhendo o que você plantou. Talvez seus pensamentos se desvaiem assim, mas você usou crack, você usou drogas. Deus pode restaurar uma mente, mas talvez porque você plantou, você está colhendo agora. Plantar é opcional, colher é obrigatório. Quinto, não basta estar na igreja. Diga para o seu irmão, não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Não adianta você vir para a igreja, não adianta você cultuar a Deus, se você não for igreja. E o que é igreja? Diga assim: igreja é aquele que vive os princípios de Deus nessa terra. Nele, diga, nele, Deus faz morada, e faz da vida dele um templo, para habitar em santidade. E para terminar, para a gente finalizar, Deus não desiste de você. Eu não sei quais decisões você fez, eu não sei quais decisões você tomou, eu não sei o que você plantou, eu não sei se você não é igreja, eu não sei se você perdeu outras oportunidades, eu não sei se você está debaixo de julgo desigual, eu não sei se você entrou aqui nessa noite desesperado, porque você não entendeu o tempo de Deus, porque você fez uma decisão errada, tomou uma escolha, um caminho errado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, apaguem as luzes por favor, Deus não desiste de você, Deus não desiste de você, e eu quero convidá-lo a ficar de pé, e eu quero dizer a você nessa noite, Deus não desistiu de você. Sabe por que Deus não desistiu de você? Diga assim: eu estou aqui nessa noite. Sim, eu estou aqui nessa noite. E estou ouvindo esta palavra. E tenho certeza que ela é para mim. Então eu sei que Deus me ama. E está me dando mais uma oportunidade. Porque Ele não desistiu de mim. Eu quero que você comece a orar agora, queridos. Enquanto nós cantamos, você comece a orar. Não venha só para a igreja, seja igreja. Espere o tempo de Deus. Faça escolhas nessa noite, porque há caminhos que ao homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Se você está num jugo desigual, está desonrando a Deus, está vivendo em pecado, tome uma decisão nessa noite de mudança, de restauração, de cura, de libertação. Deus não desistiu de você. Deus não desiste de você.